Pessoal, esse é o 7º vídeo sobre gases. Hoje nós vamos falar sobre as mudanças de estado em um gás ideal. Nesse caso, nós vamos falar de sistemas isobáricos, isovolumétricos e isotérmicos. Para um total entendimento desse conteúdo, eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada no vídeo parte 6 de gases, que basicamente fala sobre a equação dos gases ideais e a constante desses gases. Tá? Mas inicialmente tem que entender como a equação de Clapeyron funciona quando nós temos um número de mol constante. Afinal, nós vamos ter as mudanças de estado de um gás. Estado, a gente se refere à pressão, volume e temperatura. O número de mol vai permanecer constante, assim como o R, que é uma constante. Então, se imaginamos uma condição inicial, nós vamos ter uma pressão inicial, um volume inicial, o número de mols e o R vão permanecer constantes, não preciso dar um índice a eles, e uma temperatura inicial. Se eu isolo as constantes, eu vou ter que N vezes R vai ser igual a P1 vezes V1 dividido por T1. Imaginando a condição final, eu vou ter uma pressão final, um volume final e uma temperatura final. Se eu novamente coloco tudo que é constante de um lado e coloco os demais termos do outro, eu vou ter que NR vai ser igual a P2 vezes V2 sobre T2. Igualando o NR, nós vamos poder observar o seguinte: a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Aqui vamos criar alguns exemplos e falar sobre sistemas isolados, como por exemplo o sistema isobárico, que é um sistema que apresenta uma pressão constante. Se a pressão é constante, quer dizer que eu não preciso considerar ele como sendo uma variação de estado. Então, naquela primeira equação que eu coloquei lá, nós podemos riscar a pressão, afinal nós íamos ter uma igualdade matemática nesse caso, e essa equação fica sendo apenas V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Então, aqui um exemplo, tá? Em um dia, a temperatura estava a 25 graus Celsius, um balão foi enchido até um volume de 5 litros. Um Charizard usando um ataque de lança-chamas no balão e o seu volume vai para 17,5 litros, com a temperatura alcançada pelo Charizard. Para quem não conhece, Charizard é esse Pokémonzinho que está aparecendo. Tá? Bom, resolvendo isso daí, nós vamos poder coletar nossos dados e ver que o volume inicial é de 5 litros, a temperatura inicial está em Celsius, mas eu preciso converter em Kelvin, afinal é a nossa escala termodinâmica. 25 Celsius vão representar 298 Kelvin. O volume final é de 17,5 litros e queremos descobrir qual vai ser a temperatura final. Utilizando aquela relação de V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, podemos dizer que 5 litros dividido por 298 Kelvin vão ser igual a 17,5 litros dividido por T2. Resolvendo essa equação aí, nós vamos chegar que a temperatura final é de 1043 Kelvin. Trabalhando agora um novo sistema, no caso de um sistema isotérmico, nós podemos ver que, como as temperaturas são iguais, não vão fazer parte dessa mudança de estado. E a gente pode escrever a equação como sendo apenas P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Um exemplo seria: um pistão apresenta volume de 15 metros cúbicos, quando a pressão sobre ele é de 1,2 atm. Vários pesos foram colocados sobre a tampa do pistão, fazendo sua pressão subir para 14 atm. Sabendo que a temperatura permaneceu constante, qual será o novo volume? Bom, pegando nossos dados, né? A pressão inicial é de 1,2 atm, o volume inicial de 15 metros cúbicos. Essa pressão final ela é de 14 atm, e qual será nosso volume final? Bom, utilizando a relação P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, vamos ter que 1,2 atm vezes 15 metros cúbicos vai ser igual a 14 atm vezes V2. Resolvendo essa equação, nós vamos ter que o volume final é igual a 1,29 metros cúbicos. Atente que a unidade de volume ela permanece. Né? Se eu calculei em metro cúbico inicial, o meu final também vai ser em metro cúbico. Agora, trabalhando com o sistema isovolumétrico, vamos ver que é o volume que não sofre alteração. Dessa forma, ele pode sair da nossa equação e vamos ter dessa forma aqui, P1 sobre T1 vai ser igual a P2 sobre T2. O exemplo é: dentro de um recipiente fechado, inicialmente a 300 Kelvin e sobre 1 atm de pressão, foi feita uma explosão controlada. A temperatura dentro do equipamento subiu para 950 Kelvin, com a pressão final dentro do recipiente. Resolvendo isso daqui, vamos pegar nossos parâmetros iniciais, que é pressão inicial igual a 1 atm, temperatura inicial 300 Kelvin, e os finais são: a pressão nós queremos saber, e a temperatura final é de 950 Kelvin.
Colocando esses dados na equação, nós vamos ter que 1 atm dividido por 300 Kelvin vai ser igual à pressão final dividido por 950 Kelvin. Resolvendo essa relação, vamos ver que a pressão final é de 3,17 atm. Bom, pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês podem deixar nos comentários, tá? E até o próximo vídeo.